Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre velocidade específica e reações reversíveis. Então, nossos objetivos são verificar a dependência da lei de velocidade com a temperatura e estudar também as reações reversíveis. Vamos também escrever a constante de equilíbrio com base na concentração e fazer uma breve revisãozinha de alguns conceitos de cinética, certo? Conceito 1. Velocidades relativas de reação das espécies envolvidas da reação, das outras espécies, de B, C e D, elas podem ser obtidas a partir da razão dos seus coeficientes estequiométricos. Ou seja, vocês lembram quando eu falava assim, gente, lei de velocidade é sempre escrita em termos de reagente limitante. Sempre, sempre. Isso é regra. Então, é convenção. Então, quando vocês forem, se vocês necessitarem escrever a lei de velocidade em termos dos outros elementos, em termos do B, do C e do D, vocês vão utilizar essa relaçãozinha aqui, que é uma equação que relaciona o RA que vocês têm, que vocês conhecem, com as equações das taxas dos outros elementos, e para isso vocês vão utilizar os coeficientes estequiométricos. Por exemplo, se eu quero escrever a minha equação da minha taxa de formação do meu C, RC vai ser igual a quem? Vou passar esse C para cá, porque eu vou utilizar esse lado e esse lado da equação. Vou passar esse C para cá, então vai ficar C sobre A menos RA. RA vocês conhecem? Conhecem, vocês conseguem escrever para a equação elementar. E os coeficientes estequiométricos vocês têm também, então vocês têm RC. Aqui eu trouxe um exemplozinho só para ilustrar isso. Se, de maneira errada, eu vou até colocar um X aqui, só para vocês compararem, tá? Com a maneira correta. Se eu escrever RC, mesmo dizendo que ele é positivo aqui, porque ele está sendo formado, sem levar em conta coeficientes estequiométricos da minha relação com o RA, vai ficar K C de A vezes C de B elevado ao quadrado. Mas se eu fizer da forma certa, como que vai ser? Eu vou escrever sempre em RA. Então, vai ficar RA igual menos K C de A C de B elevado ao quadrado. Então, eu vou utilizar essa relaçãozinha aqui que a gente acabou de falar, que RC é igual C sobre A vezes menos RA. Então, RC é igual C sobre A menos RA. RC vai ser igual. Quem é C? É 2. Quem é A? É 1. Então, vai ser 2 vezes menos com menos dá positivo. Então, está sendo formado condizente. K C de A vezes C de B elevado ao quadrado. Estão vendo a diferença? Aqui tem um 2 e aqui não tem 2. Então, essa é a maneira correta de vocês escreverem a equação da taxa, então, em termos de formação do produto de vocês. Sempre levem em conta, então, os coeficientes estequiométricos da reação de vocês, certo? Importantíssimo. Segundo conceito muito importante, a velocidade de reação por unidade de massa e a velocidade de reação por unidade de volume, elas se relacionam através da massa específica aparente do fluido, que relaciona quem? A massa do sólido por volume de partículas do catalisador no meio fluido, certo? Então, nós temos um ρB ali no meio. Unidades da velocidade específica de reação K variam com a ordem da reação, porque aqui vocês sabem qual a unidade do RA, que é mol decímetros cúbicos por segundo. Sempre vai ser assim o RA. O C de A, ele vai ser quem? Ele vai ser mol decímetros cúbicos. Mas vocês concordam comigo que aqui ele está elevado a 1, então é mol decímetro cúbico. Aqui o C de A elevado ao quadrado, então é mol decímetros cúbicos ao quadrado. Só que esse lado da reação continua sendo mol decímetros cúbicos por segundo. Dessa maneira, para que a gente tenha, para que as unidades batam, o meu K daqui de cima é diferente do meu K aqui de baixo. Então, por isso que eu falava que a velocidade específica da reação ela é constante, mas ela não é tão constante. Então, ela, dependendo da ordem da reação, ela
vai ter características diferentes, ela vai ter unidades diferentes. E vocês podem olhar as unidades do K para saber qual a ordem da reação. Dessa maneira, tá? Caso vocês não conheçam. E segunda parte da nossa aula, muito importante, nós vamos falar sobre reações reversíveis. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês sempre tivessem em mente é que todas as leis de velocidade de reações reversíveis que vocês escreverem, elas precisam ser reduzidas à relação termodinâmica que vai correlacionar todas as concentrações das espécies reagentes no equilíbrio. Então, vocês precisam todas as vezes provar a consistência termodinâmica da reação da equação da taxa de vocês, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, se vocês não entenderam agora. Calma aí. Outra característica importante é que no equilíbrio, a velocidade de reação é igual a zero para todas as espécies. Ou seja, a velocidade de ida é igual praticamente à velocidade de volta. Então, a velocidade global de reação ela vai ser igual a zero no equilíbrio, certo? Então, vamos considerar essa seguinte equação geral de A mais B dando C mais D, uma equação reversível. Então, as concentrações no equilíbrio, elas vão ser sempre correlacionadas pela relação termodinâmica do Kc. O meu Kc, então, vai ser igual às concentrações dos meus produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos meus reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Ah, professora, gostaria de escrever em atividade, fugacidade, nananana. Ok. Por que aqui a gente opta por escrever em concentração? Porque a lei de velocidade, a equação da taxa, a gente sempre escreve em concentração, não é? C de A elevado a 1, C de B elevado a fulano de tal, papapá. Então, nós estamos escrevendo a nossa relação termodinâmica em termos de quem? Em termos de concentração, certo? Então, para ilustrar, né, vamos pôr nome aos bois aqui lindamente. Então, aqui nós temos a reação do meu benzeno, 2-benzeno, dando a difenila mais o hidrogênio. Então, vamos chamar de 2B, dando D mais o hidrogênio, tanto vai e volta, né? Então, nós temos direção, a velocidade específica da reação direta, ela vai ser o KB, enquanto que a velocidade específica da reação inversa, né, vai ser K_P. O benzeno, então, vamos abrir. Vamos escrever agora. Então, eu tenho ida. Minha ida, né, era 2B, KB, dando, é D, né? D mais hidrogênio. Então, se eu quero escrever a velocidade de desaparecimento do meu benzeno, o meu RB da direção direta vai ser menos, porque ele está sendo consumido, KB vezes C de B elevado ao quadrado. Ok, direção direta, como a gente sempre escreve, certo? Direção inversa da bifenila. Então, direção inversa, nós vamos escrever RB da inversa vai ser igual K_B, certo? K_B, CD, C do hidrogênio. O que vai acontecer? Eu quero escrever o meu benzeno, meu reagente limitante, a velocidade de formação do meu benzeno, então, o meu benzeno, ele está sendo formado ou ele está sendo consumido aqui, que é o meu reagente limitante? O meu benzeno, ele está sendo formado, então ele é positivo, galera, positivo, certo? A velocidade de formação do benzeno resultante, então, ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma das velocidades de formação a partir da reação direta e a partir da reação inversa que a gente acabou de escrever. Então, estão aqui, né, as duas velocidades e nós só multiplicamos ambos os lados da equação por menos 1, então, para ficar menos RB aqui, e a gente obtém essa equação linda e maravilhosa. O que nós vamos fazer então? Vamos rearranjar essa equação. Vamos rearranjar. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse KB. Então, vai ficar KB. Quem vai sobrar? Vai sobrar C de B elevado ao quadrado menos K_B
CD, C do hidrogênio. Para que eu possa isolar esse KB, vocês concordam comigo que eu coloquei um KB aqui também, né? Porque daí corta, corta, vai sobrar só o KB underline, né? Então, é uma artimanha que eu posso fazer para quê? Para que eu possa isolar esse KB aqui, certo? Isolei esse KB. Então, isolando esse KB aqui, né? Ficou essa equação aqui. Em termos de constante de equilíbrio, eu posso chamar isso daqui, ó, lindo e maravilhoso, de Kc. Então, olha só, vai ficar C de B ao quadrado menos C de D, C do hidrogênio, dividido pelo Kc. Se o meu Kc for Kb sobre K underline B. Maravilhoso? Maravilhoso. Escrevi certo? Escrevi certo. Então, Kc vai ser a minha constante de equilíbrio com base na minha concentração. Então, a minha constante de equilíbrio, ela vai decrescer com o aumento da temperatura para reações exotérmicas, ela vai aumentar com o aumento da temperatura para reações endotérmicas, e todas as vezes que vocês escreverem a lei de velocidade, que essa aqui é a lei de velocidade que descreve o meu sistema, ó, corretíssimo. Eu preciso verificar se essa lei ela está termodinamicamente consistente. Então, o que eu vou fazer para saber se ela está termodinamicamente consistente? No inicinho, quando a gente falou sobre reações reversíveis, eu não coloquei essa equação aqui, né? Lembram? Essa equação aqui, que é a equação da termodinâmica que correlaciona as concentrações. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que essa equação, que a gente acabou de descrever, a equação, né, da velocidade, a gente precisa fazer com que essa equação, que ela fique igual àquela outra equação da termodinâmica. Para isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que no equilíbrio, esse meu RB ele é igual a zero. Por quê? Porque a velocidade de ida é igual à direção de volta. Então, quem que vai sobrar? Vai sobrar isso aqui, ó. Tô vendo? KB, CB, não. Bonito, lindamente, certo? O que eu vou fazer? Isso aqui vai ser igual a zero, então passo isso aqui para cá, fica KB igual a zero. Vai sobrar quem? Vai sobrar C de B no equilíbrio, porque agora eu coloquei o equilíbrio, então as minhas concentrações, elas viram concentrações do equilíbrio. Então, C de B vai ser igual a C de D do equilíbrio, C do hidrogênio do equilíbrio, dividido pelo Kc. Vou inverter, vai ficar Kc igual a C de D vezes C do hidrogênio no equilíbrio, dividido pelo C de B do equilíbrio. Então, viram o que eu fiz? Peguei a equação da velocidade que eu acabei de deduzir. Depois que eu deduzi ela, para que eu possa provar se ela é consistente, eu peguei o RB e igualei a zero. Quando eu igualei a zero, eu isolei o Kc. Esse meu Kc aqui, ele deve obrigatoriamente ser igual à equação termodinâmica. Se eu escrever a equação termodinâmica, não vai ficar isso aqui? Produtos elevado aos seus coeficientes dividido pelos seus reagentes elevado aos seus coeficientes. Termodinamicamente, esse é da termo e essa daqui é da minha lei de velocidade. Bateu? Kc igual CDE, C do hidrogênio, C do B elevado ao quadrado, C do B ao quadrado. Então, a minha equação da lei de velocidade no equilíbrio se reduziu, sim, ela ficou Kc igual ao Kc termodinâmico. Dessa maneira, eu posso dizer que a minha equação que eu escrevi, ela é linda e maravilhosa e consistente, ela é válida, certo? Se conhecermos, então, a constante de equilíbrio a uma temperatura T1,
E também, se conhecermos o calor de reação, nós conseguimos, então, determinar a constante de equilíbrio a uma temperatura T qualquer, utilizando essa equação. Isso é muito simples, muito fácil, nós vamos utilizar bastante. A velocidade específica de reação, então, o Kzinho, lembra que eu falava que ela era uma constante, mas ela não era tão constante assim? Porque além de ter as suas unidades variando de acordo com a ordem da reação, a velocidade específica de reação também, ela varia com a temperatura, através da equação de Arrhenius. Então, o nosso casinho, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma função do fator pré-exponencial ou fator de frequência, que vocês podem determinar dependendo do sistema de vocês, da energia de ativação, da constante dos gases e temperatura absoluta do sistema que vocês estão avaliando. Nós vamos usar muito a equação de Arrhenius. Gravem ela no fundo do coraçãozinho de vocês, certo? Esse fator, nessa equação, o fator exponencial menos E sobre RT, ele vai fornecer a fração de colisões entre as moléculas que juntas possuem energia mínima para que a reação prossiga, certo? Para que ela aconteça, que é, né? Temos a energia de ativação aí. Quando a energia de ativação, então, ela pode ser determinada experimentalmente. Nós podemos fazer isso em laboratório, fazendo o quê? Linearizando a equação 7. Então, a gente vai pegar, passar o ln de ambos os lados aqui, bonitinho, rearranjar. Quando vocês fizerem isso, nós vamos ter ln de Ka. Não. Então, se a gente plotar ln de K versus 1 sobre 1 versus 1 sobre t, o que vai aparecer? Isso aqui não parece b menos a vezes x? Não parece a equação da reta? Então, o que vai acontecer? Se a gente plotar ln de k versus 1 sobre t, nós podemos determinar, né, fazendo uma correlação aqui, que o coeficiente angular da equação linear que vocês encontrarem não vai ser igual energia de ativação sobre R, estão vendo? Então, experimentalmente, a gente consegue calcular a energia de ativação. Essa equação também pode ser expressa de uma forma mais útil, considerando o valor da velocidade específica de reação e uma temperatura T ou T0 e calculando a razão entre as velocidades específicas. Então, é como se vocês escrevessem a equação, né, de Arrhenius num T qualquer e depois reescrevessem essa mesma equação de Arrhenius num T0 e vocês tomam a relação entre uma e a outra, né? Dividem uma pela outra e isolam o KT. Estão vendo? Isolam o KT. Essa relação, então, essa equação, ela estabelece que se conhecemos a velocidade específica numa temperatura T0 de interesse, por exemplo, se eu conheço o meu K a 30 graus Celsius, utilizando essa equação, eu consigo calcular o meu K numa temperatura de 500 graus Celsius, por exemplo. Então, ela é muito semelhante àquela equação do Kc. Essa aqui, ó, essa equação do Kc, tá vendo? Muito semelhante. Só que no lugar de ser, né, a energia de ativação, lá, aqui é o calor de reação. Então, são duas equações bem análogas, certo? Então, aqui, conhecendo um K específico numa temperatura, vocês conseguem calcular um outro K em outra temperatura. Vamos para a parte de exercício, galera?